Boa noite, meninas. Boa tarde, boa noite. Nem sei, mas acho que depois das 6 é boa noite já, né? Então, muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Conforme sempre, como sempre nós fizemos, vamos começar nossa reunião fazendo uma oração. Feche teus olhos, entrega teu caminho para Deus. Pai amado, querido, abençoa a nossa noite, me dá entendimento, capacidade, direção, me dá sabedoria, coloca as palavras certas na minha boca, abre os meus ouvidos, abre a minha mentalidade, renova a minha mente de acordo com aquilo que tu tens para entregar. Me dá capacidade de direcionar, de ensinar, de mostrar o caminho dentro de cada uma dessas mulheres. Auxilia, abençoa, transforma e transborda cada mentalidade, cada coração, transborda seus negócios, multiplica cada cliente, multiplica as vendas, prospera os negócios dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada uma delas e que cada uma possa ser grandiosamente abençoada pela oportunidade Mary Kay. Essa aula é tua, me conduz, me guia, me orienta e eis-me aqui, Paizinho. Muito obrigada por hoje. Amém. Amém, gatas. Vamos lá. Vou abrir aqui, vamos começar falando a importância de algo que eu quero trazer para vocês. O que é uma consultora de beleza? Consultora vem da palavra consulta. Vocês concordam comigo? Consultora. Ou seja, toda vez que eu vou atender uma cliente, eu vou fazer um atendimento, eu vou prestar uma consultoria sobre os produtos que eu vendo. A linha de produtos Mary Kay, ela é uma linha de cosmético, maquiagem e fragrâncias importados. Os nossos produtos têm o nascedor, a matriz em Dallas, no Texas, Estados Unidos. A senhora Mary Kay criou a marca Mary Kay com o intuito de auxiliar mulheres no cuidado de pele. Sempre tivemos esse formato de trabalho desde que a marca nasceu, de consultoria. Porém, eu quero trazer uma coisa aqui muito importante para vocês. A gente vai entender um pouquinho hoje sobre pele. Eu vou falar sobre os tipos de pele, as reações que a pele tem. Vou dar uma pincelada em pele mista, oleosa, pele normal seca, para vocês não esquecerem. Mas eu quero que vocês entendam algo muito importante sobre isso. Uma coisa assim, ó, que pega muito a consultora, e isso é real. A cliente te encontra, marca algo contigo, você apresenta os produtos, faz algumas perguntas específicas, e a cliente fala que ela tem um problema de pele. Entenda, nós não somos médicas, nós não somos dermatologistas, nós somos consultoras de beleza. Então, número 1, nunca, mas nunca mesmo questione uma orientação de um médico dermatologista. Exemplo, eu estou usando esse produto e o meu médico dermatologista disse para eu cancelar. Guria, então vamos cancelar. Sempre. Por quê? Porque a autoridade é o médico. Então, a gente, exemplo, eu não posso usar porque o meu dermato disse que, e aí a consultora fica ali, mas isso, mas aquilo, não. Ela acredita piamente que o dermato, na visão do dermato, porque o dermato é uma autoridade e ele é de fato. Então, que isso fique claro, que a gente leve a consultoria, que a gente mostre os nossos produtos, que a gente aprenda a encaixar nas necessidades da nossa cliente, mas que nós não percamos, porque quando a gente quer se colocar num lugar que não é nosso, a gente perde a autoridade. Mas quando a gente se posiciona no nosso lugar como, não, verdade, se o médico disse isso, esse produto não faz sentido. Exemplo, eu estou grávida. Nós sabemos que os nossos produtos não vão na corrente sanguínea. Então, a linha Time Wise, a linha de vitamina, a linha de Buster, todos eles podem ser usados, a não ser os que contêm ácido. Esses não. Mas, se o dermato ou a médica da paciente disse, não, eu não aconselho que tu use nada, e ela te disser isso, tu vai ficar contestando? Não. Não tem como. Tu vai dizer, claro, eu super entendo. Ponto. Ou seja,
Isso faz com que a gente crie autoridade e no futuro a gente tenha uma cliente que tenha confiança em nós. Número 1 para vender, gurias. A pessoa precisa confiar em você. A marca Mary Kay já existe, ó, muitos e muitos anos. 65 anos de mercado, mais de 40 países. Você não precisa defender a Mary Kay. Você precisa ter um conhecimento, cuidar da sua cliente ao ponto dela confiar em você para ela escolher você. Combinadas? Vamos lá. Vou dar um resuminho aqui para nós sobre o nosso, digamos que, como é que eu vou falar? Deixa eu só colocar antes aqui. Eu vou começar com essa figura aqui. Vamos começar falando, resumidamente, para que você não se perca e não tenha nenhuma confusão num ponto chamado, não está aqui no PDF, mas eu quero falar, pele mista a oleosa e pele normal a seca. Nós temos na nossa linha Timewise um gel de limpeza e um hidratante para pele mista oleosa, especificamente. E um creme de limpeza e um hidratante para pele normal a seca. Pessoas com pele mista a oleosa. Quem são essas pessoas? Pele mista, pessoas que têm bastante oleosidade na zona T, testa, nariz, queixo. E as extremidades, não muito. Meu caso, pele mista. Pele oleosa, pessoas que têm muita oleosidade, inclusive cabelo, tudo é oleoso. Pele oleosa. Gel de limpeza para a pele da zona T muito oleosa e para a pele oleosa. Pele normal a seca, creme de limpeza, listinha rosa na parte de trás e hidratante pele normal a seca. Quem é essa pessoa? A pessoa que te diz assim: eu tenho pele mista. E você pergunta: bastante oleosidade na zona T ou mais quando é calor e verão? No inverno, não muito. Essa pergunta anote e carregue com você na hora de vender o produto. Por quê? Se a pessoa te disser, eu tenho pele oleosa, e ela não tem, ela tem uma pele normal, mas com bastante, ela tem a tendência de ser uma pessoa que sua bastante, ela tem a sensação de ter uma pele mista. Só que se a pessoa tem uma pele normal ou seca e usa gel de limpeza, ela tem uma reação do corpo como alergia, ressecamento, craquelada, escamação agressiva e até feridinhas na volta do nariz, na área da boca. Isso é devido a como a pele normal a seca, ela tem muito pouca produção de oleosidade. Quando ela é lavada com o gel é um produto que foi criado para sugar a oleosidade. Quem tem pele oleosa lava com o nosso sabonete? Meu Deus, gurias, é o céu. É o céu lavar o rosto. Mas quem tem pele seca e lava com gel, a pele seca, ela produz o mínimo de oleosidade. Ou seja, o gel lavou e tirou aquele mínimo. O que acontece? A pele fica muito sensível ao ponto de começar a fazer machucaduras. Então, pele normal, quem tem pouquíssima ou não tem oleosidade na zona T, e pele seca, que é aquela pessoa que tem a pele ressecada mesmo, que chega a ser opaca. Ok? Essa função da nossa linha de produtos é fundamental. Então, o gel de limpeza e o hidratante, eles têm essa condição. O noturno da Timewise,
o protetor solar e o área de óleos não, é para todos os tipos de pele. Mas os sabonetes têm. Então, tem que ter essa especificação. A pele, ela tem camadas, tá? O nosso produto é um produto de cosmético e maquiagem e fragrância importada. Nós temos uma linha de produtos, que é os nossos booster, que se enquadram na linha de dermocosméticos. E os resultados dos nossos cosméticos se igualam ao dermo, porque eles são muito potentes. Eles têm ativos muito benéficos. Então, com isso, eles trazem um resultado muito rápido. Mas a nossa linha Mary Kay é dermocosmético? Não. A linha Mary Kay se encaixa no padrão de qualidade do dermo. E temos produtos como a linha de Booster, que são colocados como dermo. Inclusive, está na nossa revista, tá? Então, prestem atenção nisso. Por quê? Porque isso é importante que a gente saiba, para que a gente possa trazer uma venda com mais autoridade para nossa cliente. Porque quando a minha cliente me questiona e eu respondo ela com segurança, isso me traz uma tecnologia na sua beleza. Diz bem aqui na revista, ó. Soluções dermocosméticas que oferecem altos níveis de performance em cuidados. Quem são eles? Nossa linha Clinical Solutions Boosters, tá? Importante que vocês saibam isso. Fábio, e a linha Timewise? Não. Ela tem ativos extremamente poderosos, mas ela não é dermo, tá? Ela se encaixa no nível de resultado do dermo por ser uma linha de ativos que nós temos unicamente na nossa linha. Exemplo, peptídeos especiais, o que tem na linha do Complexo Age Minimise 3D é unicamente somente na nossa linha no Brasil. Nenhuma marca brasileira tem competição conosco. Por quê? Porque o que tem dentro do nosso ativo, dos nossos produtos, ele só tem na nossa marca no Brasil. Entendido? Então, isso me faz eu ter confiança quando eu sei dizer sobre isso. Quando eu falo para vocês, eu não vejo, eu não consigo, não comparo, não falo para minha cliente nunca uma linha do meu cosmético comparada a nenhuma marca brasileira. Por quê? Porque eu estudei, busquei, entendi, me capacitei para entender isso. Então, eu tenho um produto de alta tecnologia, de alto nível de resultado para a pele, importado com um preço acessível, que é o nosso diferencial. Então, quando você ouve dizer, ai, mas Mary Kay é caro, né? Não. Entenda uma coisa, Mary Kay tá barato para o nível de qualidade que entrega, para o tempo que o nosso produto dura. Gente, um kit Timewise podia até durar menos, né? Dura muito, no meu ponto de vista, como consultora que gosta de vender. Muito tempo. 5, 6 meses uma mulher usando aquele kit. É muito tempo. Não tem... Podia ter menos, mas ele é muito bom. Então, se tu parar para pensar hoje, analisa aqui comigo. Eu gosto, eu não era essa mulher, mas hoje eu sou. 427,90 tem o nosso kit. Dividido por 6 meses que ele dura, é 71,30 de investimento por mês na nossa pele. Sabonete, hidratante dia e noite, sérum noturno, área de óleos e loção anti-idade com fator solar. R$70 por mês. Onde que a pessoa vai ter isso? Com um produto do resultado do nosso? Não tem. Então, essa visão é que você tem que levar para sua cliente. Você não tem que ficar discutindo se a marca é boa, se a marca não é. Não. Marca é. Ok? Só que quando você tem autoridade, quando fala, a pessoa sente confiança em você. Cara, essa mulher sabe o que está falando. E é sobre isso, tá? Então, a pele tem ali as camadinhas, tá? Vamos falar dela.
A nossa pele, ela é dividida em epiderme, que é a primeira camada, tá? Derme, que é a segunda, e hipoderme, que é a terceira, que é da onde nós vamos falar. Aqui vocês conseguem ver o desenho. Eu não vou entrar em 1001 detalhes, então eu trouxe um resumo feito aqui do lado para vocês. A nossa... Para que eu não passei o resumo para vocês, só para mim. A nossa... Só um pouquinho. Vocês me aguardem, tá? A nossa aula, ela tem o seguinte tema: muito além da superfície. Entenda as camadas da pele, os sinais e as reações que a nossa pele tem, como, por exemplo, psoríase, dermatite de contato, dermatite atópica, melasma e por aí vai, tá? A gente vai entender um pouquinho sobre esse movimento de clareza. Qual é o objetivo da nossa aula? Anota isso e entende. Tu não tem que decorar uma apostila de produtos, você não tem. Nós temos uma apostila perfeita que a nossa Nacional fez e que eu vou colocar novamente ela dentro do grupo, tá? Porém, você não precisa decorar ela, porque muita consultora olha para aquela apostila e pensa, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. E você não tem que aprender decorar aquilo ali. Você tem que saber o básico. Porém, se em algum momento chegar uma farmacêutica na sua sessão de beleza e fizer uma pergunta para você e você não sabe responder, o que você pode fazer? Só um minutinho, que eu tenho uma apostila que tem tudo sobre pele e talvez nela tenha a tua resposta, porque eu não sou farmacêutica, eu não sou dermatologista, mas eu consigo me guiar por aqui para estar te respondendo. Ou seja, é uma ferramenta. Então, você precisa aprender o quê, Fábio? O que eu, como consultora, preciso? Observar a pele da pessoa, perguntar. Número 1, observar. Número 2, perguntar. Número 3, entender a necessidade dela. Indicar com segurança um produto. Exemplo, se a pessoa tem psoríase, você pode indicar, Fábio, peeling de cristal semanalmente? Deus o livre. Caiu cor da cara da criatura. E aí a pessoa vai dizer o quê? Produto horrível, essa marca horrorosa. Não vai dizer a Letícia incompetente. Não, vai dizer essa marca horrorosa de produtos que cai a pele do rosto das pessoas. Não. Então, é por isso que o mínimo de conhecimento, eu vou parar de compartilhar para abrir a tela do meu resuminho, que vai ficar melhor para vocês. Aqui. Ou seja, essa é a grande... A noção que eu quero que vocês tenham. Eu não preciso, em hipótese alguma, decorar nada. Eu preciso saber que a pele tem os processos dela, como eu vou conversar e me relacionar com a minha cliente. Então, o que eu preciso saber? Preciso aprender a olhar, observar, preciso aprender a perguntar. Hoje eu estava conversando com uma cliente, gurias, e eu perguntei se ela já usava os produtos, e ela me disse, sim, eu uso, eu tenho uma consultora XX. E eu disse, sim, E me diz uma coisa, o que tu usou? Tu tem usado ultimamente? E ela me respondeu, não, de pele eu não tenho usado nada, eu só estou usando a base, batom e máscara de cílios, porque eu tive um câncer e fiz muita radioterapia, que a minha pele queimou muito, e eu estou tratando agora com um dermatologista, então eu não posso estar usando. Adianta eu vir e dizer para ela, guria, a gente tem um sérum calmante. Eu sei que tenho um sérum calmante que deixa a pele da pessoa que está passando pelo processo maravilhosa. A gente tem um buster com ceramidas que revigora, regenera completamente a pele que está em processo de quimio ou rádio. Só que ela já foi num dermatologista e ele já disse que o tratamento que ela tem que fazer é esse. Então, adianta eu ficar... Não, eu disse assim, amiga, Elisa, então eu quero te dizer que nesse movimento
não tá aqui. Que nesse momento, tu continue direcionada pelo teu dermato, usando os produtos. E quando tu tiver com a tua pele se sentindo mais saudável, a gente volta a conversar. Porque daí talvez eu tenha algo que possa te ajudar com as manchas de queimadura que ficou. Porque é o que tá doendo e não tá saindo. Ou seja, eu semeei nela que eu tenho algo que pode ajudar ela no futuro. E qual seria o procedimento que eu diria, para quem já é consultora? Ácido ferúlico para ela de maneira alguma? Não. Vitamina C mais E. Altamente clareadora, com uma textura de uma sedosidade sem explicação. Para quem está com uma pele assim. Mas por quê? Porque eu tô ligada na minha cliente. Mas agora, no momento, o nosso assunto encerrou ali. Não tenho como continuar prestando uma consultoria para ela. Então, ouvir, observar, perguntar, entender a necessidade dela, indicar com segurança. Hoje eu só plantei sementinha na mente dela. Reconhecer quando encaminhar a pessoa ao dermato ou respeitar o dermato, que é o que a gente estava falando aqui, tá? A pele tem 3 camadas. Epiderme, quem é essa? Essa aqui, que a gente está vendo. Quem é ela? Proteção, barreira. Essa aqui é a nossa camada de proteção. A barreira é essa aqui que a gente toca, tá? Essa é a nossa camada chamada epiderme, a nossa barreira de proteção. A nossa derme, ela está na nossa segunda camada. Ela é a nossa sustentação, aonde se encontra o colágeno, a elastina e os vasos. As fibras de colágeno e elastina é a sustentação da firmeza da minha pele. Então, uma mulher 30 a mais já perdeu 30% das fibras de colágeno e elastina. Uma mulher 48, que nem eu, 48% das fibras de colágeno e elastina eu perco nessa minha idade. Então, eu preciso tratar a minha pele, repor. E hoje eu já estou tomando colágeno, ingerindo vitaminas com colágeno. Inclusive, eu estou tomando um que acabou, que é maravilhoso, que pensa num produto maravilhoso, que eu notei melhora e tenho que pedir mais. Não me lembro o nome agora, só vendo depois. Mas pensa num produto bom. Ou seja, para que esse colágeno sustente o visual aqui da epiderme, que é essa barreira, que é onde aparece, eu preciso tratar a derme, que é onde está a sustentação da pele, o colágeno, a elastina e os vasinhos sanguíneos. E a hipoderme é a proteção, a reserva e o isolamento, o que está mais interno lá dentro, o que é a segurança, digamos. Por que é tão importante beber água? Porque a gente está hidratando o corpo, ou seja, trabalhando a sustentação, a proteção e a reserva da nossa derme, segunda camada da pele. Aí entra um processo que o nosso skincare começa principalmente no cuidado superfície de barreira. Então, o nosso produto, ele trabalha, ele vai, como é que eu vou te dizer? Ele foi criado para uso nessa barreira, que é na epiderme, tá? Essa é a nossa linha. A epiderme é a nossa primeira defesa, é a camada mais externa. O que aqui a gente recebe, tá? Aqui aparecem os primeiros sinais. E é aqui que a gente entra num papo com a cliente. Sobre o quê? Sobre ressecamento, sobre oleosidade, sobre sensibilidade, sobre descamação, aparência opaca e alteração de pigmentação, que é o caso de manchas. Qual é a pergunta-chave para entender tudo isso aqui dentro da nossa linha de tratamento? Tem produtos que tratam.
A gente tem um produto para pele ressecada? Linha Time Wise, pele normal seca. A gente tem um produto para pele oleosa? Linha Time Wise, mista oleosa. Tônico, máscara detox, enfim. A gente tem um produto para pele sensível? Linha Time Wise, pele normal a seca. Passo 2 do microdermabrasão. Vitamina C mais E. Sérum com ceramidas do Buster. Todos para pele sensível. Você sabe o booster da vitamina C? Esse aqui, gurias, ó, de resveratrol, eu tenho a pele sensível. Eu uso esse produtinho aqui 2 a 3 vezes na semana no máximo, porque quando eu passo, dependendo do momento que eu estou, ele dá uma queimaçãozinha. Por quê? Porque ele é mais agressivo para manchas. E como a minha pele está sensível e eu uso retinol, mais ainda ela fica. Então, esse feeling de entender para que servem os nossos produtos. Se eu puder dar hoje uma direção para você, pegue a sua revista The Look e estude produto por produto. Fábio, eu sou uma nova consultora, eu sou uma velha consultora, eu tenho 100 anos de Mary Kay, eu tenho... Sente e estude. Leia produto por produto. Olha aqui, Mary Kay, protetor solar, base, vai lá, estuda. Dentro do site da Mary Kay, tem uma aba que fala de produtos, que tem a ficha do produto, que você pode baixar aquela ficha se você quiser. Ela fala tudo sobre o nosso produto. Então, isso é fundamental. Então, para pele sensível eu tenho? Tenho. Para descamação, pele que está escamando, eu tenho. É basicamente a mesma coisa. Para quem tem pele que está escamando, que está vivendo esse processo de escamação, o booster de ceramidas é surreal. Pensa num produto divino para restaurar a pele. Aparência de opacidade, que é essa pele opaca que a mulher vai ficando principalmente na fase de menopausa. A mulher, todo mundo me diz, meu Deus, a tua pele é um viço, um brilho com 48 anos, tu ainda não entrou no processo de perimenopausa e menopausa? Claro que entrei, queridas. É lógico que entrei. Só que eu tenho um processo de cuidado com a minha pele absurdo. Uma coisa que eu faço e que, tipo assim, ó, meu Deus, muda assim, ó, completamente o resultado da minha pele, o meu humor, tudo em mim nessa minha faixa etária é o açúcar. Gurias, a semana que eu não como doce é uma semana de vida. A semana que eu me entupo de doce, que foi, no caso, a semana do meu aniversário, semana passada, eu incho, eu fico extremamente esfogueteada, eu fico irritada, tudo isso, por quê? Porque o açúcar, o doce, potencializa a mulher. Então, o que eu preciso fazer? Criar vergonha na minha cara e tirar o açúcar que nem eu já tirei. Eu já fiquei um ano sem comer doce. Comendo assim, se eu fosse comer um bolo, dentro do bolo tem açúcar, sim. Mas doce em si, não. Por quê? Porque me prejudica. Porque eu me sinto melhor. Então, é um processo. Então, e a alteração na pigmentação? Tem produto? Sim. Na nossa linha de Buster, gurias, a gente tem o ácido ferúlico, que é o Buster com as letrinhas laranja. Pensa num poder para manchas. É esse produto aqui, ó. Esse aqui, que é o com resveratrol, também é maravilhoso para manchas. O retinol. Enfim, o peeling microdermabrasão, que é um peeling físico, que também é bom. Todos são maravilhosos. Esses produtos são os produtos... Quando eu entendo sobre ressecamento, oleosidade, sensibilidade, eu entendo que pele é essa, e eu sei o que eu tenho para venda, eu consigo ter um resultado de vendas. Por que vocês acham que tem mulheres que fazem um atendimento? No caso, eu me encaixo?
Sento com uma mulher e vendo um kit Time-Wise e um peeling de cristal. Um kit Time-Wise e um microdermabrasão. Por quê? Porque eu entendo o problema da pessoa, eu entendo a necessidade dela, converso com ela sobre, levo solução, que é o produto certo. Respeito o que ela está usando, que isso é muito importante também, tá? Primeira camada, que é o que aquilo ali aparece. Entenderam até aqui, gurias? Na epiderme, é essa camada, isso aqui é visto. Isso aqui é conversado sobre. Exatamente isso aqui, ó. É o que vai ser conversado com a minha cliente. E a parte da derme? O que é? Na derme, encontramos a estrutura que está por trás do visual, que é o colágeno, que é a elastina, que é os vasos sanguíneos e as terminações nervosas. Ela participa da firmeza, da sustentação e da elasticidade. Então, tudo que a gente tem nessa marca contribui para a segunda camada, que é a derme. Por isso, se encaixa e se alinha com o dermo, que vem de derme cosmético, porque traz solução, porque melhora a firmeza. Nossa linha Time-Wise melhora a firmeza da pele claramente. O que é a nossa loção firmadora, pelo amor de Deus? Gente, o peito, o colo, o meu colo tá renovado. Não tem explicação o que ele faz. Ou seja, cuidar da pele, gurias, é uma construção de rotina e ao longo do tempo o resultado vem. Mary Kay tem um resultado rápido. Nas primeiras 2 semanas de quem não cuida da pele usando a linha Time-Wise é gritante a diferença. Nas primeiras 4 semanas de quem usa a linha Time-Wise e um buster de ácido ferúlico para mancha de melasma é gritante. E eu quero ensinar algo para vocês que sempre chega para mim e eu quero trazer essa clareza para vocês hoje. Quando eu vendo para minha cliente que não usa, não trata a pele e comprou uma linha Time-Wise e um produto para melasma, ela começa a limpar a pele, então começa a sair as barreiras de sujeira da pele, ela começa a ter um equilíbrio do tom da pele, começa a uniformizar. E aí, muito natural, parecer ao visual para minha cliente que o melasma está mais forte. Ai, a minha mancha aumentou. Não, a mancha não aumentou. A pele clareou, uniformizou com o tom original da pele dela e a mancha ainda é um tratamento mais longo. Então, consecutivamente, ela vai levar mais tempo para ver o desbotamento da mancha, porque o melasma é um processo de tratamento, ele não tem cura, ele reduz, ele fica quietinho. Isso é importante que a gente saiba, tá? Porque senão a cliente vem e fala: ai, minha mancha aumentou com o produto da Mary Kay. Tá? Então entendam isso. E a hipoderme é a camada mais profunda, formada principalmente pelo tecido adiposo, que é mais denso, mais de proteção. A tua mãe, Leti. Adiposo e conjuntivo. A mãe da Letícia é a prova viva, gurias. Aonde que ele ajuda? A hipoderme, proteção, isolamento térmico, que é a proteção do nosso aquecimento do corpo, frio ou tudo mais, reserva energética, reserva de calor, reserva de resistência, tudo tá ali, e sustentação também ali, na hipoderme, a nossa terceira camada, aquela que está lá atrás. Importante, o cosmético não é tratamento para nenhum tipo de doença dermatológica. Não é, tá? Eu quero que vocês aprendam isso. O cosmético, a linha de cosmético Mary Kay, mesmo a linha de Buster, não é um produto, um tratamento dermatológico, tá? Então, qual é a regra de ouro da minha consultora?
Eu, como consultora, qual é a minha regra de ouro na parte da pele? Eu não preciso diagnosticar a pele da minha cliente. Eu preciso ouvi-la, observar visualmente e indicar o cuidado adequado dentro do que eu trabalho e saber quando não é para mim e encaminhar ela. Exemplo, eu vou mostrar para vocês agora dermatite atópica. Agora eu vou parar esse compartilhar e vou abrir um outro, porque eu quero mostrar para vocês o visual da pessoa com dermatite, que tem aqui na apostila grande. Ó. Vamos lá. Ó. Olhem bem essa pele. Essa pele tem algo chamado dermatite atópica. Existe também uma dermatite de contato, que é quando a pessoa tem um contato com algo. A dermatite de contato, ela é muito normal nas mãos das mulheres, tá? Muito normal. Fábio, e a gente tem um produto chamado extramoliente, que diz que é mágico para as mãos de quem tem dermatite atópica. É verdade? Sim, é verdade. Ele é fantástico. Ela vai passar na mão, ele tem antibiótico na composição, ele tem uma composição extremamente poderosa para regenerar a pele, mas ele não é um tratamento indicado por médico, entendeu? Ele é um direcionamento, ele é uma opção, ele faz sucesso demais, mas que a gente saiba. Então, se eu encontro uma cliente com essa pele aqui, com dermatite atópica, o que é isso? É uma condição inflamatória associada à barreira cutânea mais vulnerável da pele. Ou seja, a barreira cutânea mais vulnerável é a que está visível e a pessoa está com uma condição inflamatória que pode envolver ressecamento intenso, coceira, vermelhidão, descamação e crises. O estresse pode piorar esse sintoma de algumas pessoas muito, tá? Esse processo, ele é uma super clareza que eu preciso ter de entender que essa pessoa, ela não é proibida de usar a marca que eu vendo. Porém, se ela tem um tratamento em uso por um médico dermatologista, não é aconselhável que eu misture produtos da minha linha que eu trabalho, indicando para ela usar. Por quê? Porque se der uma reação, os ativos podem ter choque um com o outro. Quando ativos entram em choque, podem piorar a pele da cliente. Então, quando você for atender uma cliente, vender um produto para ela, sempre pergunte para o cliente: você está usando algo atualmente? Você fez algum procedimento estético com ácido, com um procedimento mais agressivo nos últimos 6 meses? Por quê, gurias? Para que você saiba que você não está com uma bomba na mão. Tá? Então, dermatite atópica é uma reação inflamatória do corpo que fica desse estado. E muitas pessoas têm isso, tá? Muitas. Hoje já existem várias pesquisas, mas eu não vou trazer aqui porque não é minha área, de que esse tipo de doença de pele tem tudo a ver com o estado emocional da pessoa. Porém, isso é um caso a mais que não cabe para nós, tá? Então, dermatite atópica é isso. Eu não vou entrar em mais detalhes e falar, não, porque não nos interessa. Fábio, e se a pessoa tem dermatite atópica no rosto, o que eu poderia recomendar se ela não usar nada? Ela não está tratando. Aí entra o ponto, tá? Número 1, sabonete 4 em 1, pele normal a seca. Número 2, passo 2 do Microderm Abrasão. Passo 2, sérum calmante.
Fábio, a pessoa com dermatite atópica pode fazer o esfoliante? Não. Quando você esfoliar essa região aqui do rosto da pessoa, vai machucar, vai sangrar. Não pode, tá? Fábio, essa pessoa, se ela tiver em zero crise, ela pode fazer. Se ela não estiver usando nada, nem um direcionamento, nem ela pode, muito levemente, com a pele super molhada, uma esfoliação muito leve, vai ajudar a tirar um pouco daquele excesso. Avisa a Rose para ela entrar de novo, para mim, Leite, lá no grupo, que ela disse que tentou entrar, mas é que eu não vejo quando pede aqui, quando eu fico compartilhando a tela. Quando a pessoa faz essa esfoliação, num momento em que ela não está em crise, ela tem um aspecto muito gostoso, ela vai sentir a pele esquentar, ela vai sentir a pele ficar vermelha, é normal, tá? Mas depois disso, fale para que ela consiga ter a capacidade de passar bastante do passo 2. Não tenha pena de passar o passo 2 na pele da cliente, que tem um processo assim. Passe para ela sentir o frescor, aguarde um pouquinho. E outra coisa importantíssima aqui, tá? Para que a sua cliente que tem dermatite atópica e não está tratando, entendam, gurias. Se a pessoa tem... Meu Deus, por que será, gente? Porque acabei de adicionar a Lúcia agora. Diz para ela tentar de novo. Vou ficar aberta aqui esperando ela. Falando que eu tô com o... Tá. É que eu não tinha visto, porque eu tava com... Quando eu tô com o negócio aberto, para mim enxergar as letrinhas, eu tenho que fechar a parte do ladinho aqui, que é para ver vocês. Então, acaba que eu não enxergo. Mas agora eu tô com ele aberto aqui, esperando a Rose. Então, gurias, para eu não perder minha linha de raciocínio, a pessoa, quando ela está fazendo um tratamento, não indique nada, nada. No máximo, um sérumozinho do passo 2 do microdermo para uma pessoa assim, tá? Por quê? Isso é o que vai nos colocar em posição de confiança. Porque essa cliente que ela não pode usar nada no rosto porque ela faz um tratamento de dermatite, ela pode ser tua cliente de uma linha corporal. Ela pode ser tua cliente de mãos de seda, de extremoliente, de fragrância, de base. Ai, mas ela não usa base, não tem problema. De CC Queen. Tudo ela pode. Mas se você ficar tentando convencer ela a usar os seus produtos, vai dar ruim. Então, respeite, mas se a pessoa não usou, saiba que existe sabonete 4 em 1, pele normal seca, sérum passo 2 do microdermo, vitamina C mais E, e hidratante e protetor solar. Sempre, se ela usa um que não dê alergia, que já é bom, deixa ela usando o protetor solar dela e coloca o seu hidratante. Eu, Fábio, se eu tenho, eu gosto também do hidratante da linha Mary Kay, que é a linha, que é um hidratante levinho,
em gel, que ela não pode usar um gel de sabonete, mas um hidratante em gel é refrescante, não tem ativos anti-idade, então não vai correr o risco de dar nenhum tipo de erupção na pele dela. Então, nesse movimento, quando a gente tem uma pessoa com esse tipo de problema, como dermatite atópica, como psoríase, eu preciso ter um cuidado maior de montar um protocolo. E aí entra a consulta que eu falei para vocês. Você é uma consultora de beleza que presta uma consulta não para passar uma receita de dermatologista, mas um protocolo de passo a passo do que é indicado para ela, você pode, tá? Dermatite de contato não é a mesma coisa que dermatite atópica. Pode acontecer quando a dermatite de contato, a pele reage a determinada substância. Exemplo, tá? Se a pessoa é alérgica a algum tipo de ativo, por exemplo, eu sou alérgica ao glúten. Dentro do nosso sabonete 4 em 1, ele contém uma certa porcentagem de glúten, sabia? Então, se a pessoa tem uma ultra sensibilidade ao glúten, não de ingerir, mas ela pode ter uma reação de dermatite de contato usando o nosso sabonete. Então, pode sair uma feridinha, uma escamação ou algo do tipo, tá? Então, sempre diga, pode ter sido algum ativo que desencadeou a erupção na tua pele. Então, pergunta de ouro. Você usou algum produto diferente antes dessa reação aparecer? Se a pessoa já está usando os seus produtos, nunca teve nada, e aí do nada ela tem uma reação e ela vem, eu acho que agora a Mary Kay. Você usou algum produto diferente nesse intervalo? Comeu alguma coisa? Usou algum protetor diferente? Qualquer coisa que seja. Isso é importante. Se houver qualquer tipo de reação ou de informação positiva, encaminhe ela para quem é profissional. Por exemplo, dermatologista. Tá? Muito fundamental isso, gurias. Psoríase, o que é psoríase? É uma condição também inflamatória relacionada. Eu sigo aqui, deixa eu colocar lá na psoríase, para vocês verem. Aqui tem a rosácea, que é também um tipo de dermatite, como ali a atópica, né? A rosácea é basicamente algo muito semelhante. Ela é causada também por uma doença inflamatória do corpo, então a gente não vai seguir falar muito, porque é basicamente a mesma coisa, e o protocolo também é o mesmo, tá? A psoríase não aparece aqui, mas enfim. O que eu quero? Quero que você entenda que a psoríase, assim como as outras, é também um processo de uma condição relacionada ao sistema imunológico, à genética da pessoa. A minha avó, por exemplo, teve psoríase, tá? E tem. E aí, prestem bem atenção, a minha Dinda tem, o meu irmão tem. Ou seja, genético. A minha avó nunca tratou a psoríase, sempre não deu bolas. A minha Dinda e o meu irmão sempre trataram. Então, sempre regulando, sempre cuidando. A minha avó, de um tempo para cá, na velhice, minha avó está com 82 anos. 81, 82. Ela sentiu a psoríase começar a ficar pior nas pernas e tudo mais. Nesse ano, a minha avó teve 2 filhos com um problema de saúde muito grave. A filha mais nova dela teve um AVC. Eu acho que aqui tem gente tentando entrar de novo. Ó. Só um pouquinho, gente. Me agrada. A minha avó teve... A minha tia teve um AVC, ficou na UTI um bom tempo, ficou com uma lesão cerebral. E o meu tio está com câncer de pulmão. Ou seja, vocês não têm noção do estado da psoríase da minha avó. Por quê, gurias? Porque o sistema
das emoções dela, ela ficou muito mexida, muito abalada com tudo aquilo, e a psoríase teve uma tendência de piora muito grande. Então, controlar, tratar quem tem desde cedo é muito importante, tá? Mas para quem tem a psoríase, e é comprovado por consultoras que já têm clientes nesse segmento, é que o extra-emoliente noturno, ele traz um conforto muito grande, uma melhoria na aparência e uma sensação de calmaria para quem usa. É um medicamento indicado por médico dermatologista? Não. É um produto que pessoas que já usaram atestaram que dá uma melhora. Então, a gente indica que a pessoa teste, que a pessoa conheça. É legal dar uma amostrinha para ela, colocar num potinho para ela usar primeiro. O meu irmão usou, teve melhora, só que ele é meio engraxadinho, ele não gosta. Então, ele não usa porque ele não gosta da sensação. Porque isso, porque aquilo, tá? Mas, enfim, de bobo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter a clareza, o entendimento e a sabedoria de direcionar para cliente o nosso produto, sabendo que não é um indicativo de tratamento, tá? Então, não é contagiosa também, e também tem regiões avermelhadas, descamação, coceira e uma pele com aspecto ressecado, que parece um pozinho assim, tá? Então, é mais ou menos que nem a dermatite atópica que apareceu ali. Quando a cliente falar tenho psoríase, não tenta tratar a doença dela com o teu produto. Sempre pergunta se ela faz algum acompanhamento e se ela fizer respeito ao acompanhamento e se ela não fizer ou ela na conversa você comenta que temos o nosso extremoliente que tem um resultado positivo, que de repente ela poderia fazer um teste, né? Num cantinho, num lugarzinho específico do corpo que tiver com reação, tá? Próximo ponto, melasma. O melasma, gurias, ele é uma alteração da pigmentação do rosto. É uma determinada ilha de células que adoecem e produzem melanina em excesso, automaticamente causando a mancha. Então, de que ele vem? Ele se relaciona com o quê? Exposição solar, predisposição hormonal a manchas, genética também, alterações hormonais no corpo da mulher, gravidez e alguns fatores hormonais mais intensos que também. A proteção solar é muito indicada para quem tem melasma, para todo mundo, mas para quem tem melasma ela é fundamental, tá? O melasma de gestação, ele é um melasma que é também de acordo com o processo dos hormônios da mulher. Então, a pessoa tem que ter uma atenção quando ela está gestante mais intensa, redobrada mesmo, quando ela está no processo de gestação. Não pode sair também tratando aleatoriamente, ela tem que priorizar o protetor solar e ela sempre tem que ter a orientação e a condição de que tudo bem dela usar qualquer tipo de produto. Então, sempre pergunte se o médico colocou alguma... eu conheci uma gestante, conversei com ela. O que eu vou perguntar para ela? Amiga, deixa eu te perguntar. O teu médico, a tua ginecologista, o teu obstetra, ele te direcionou a algo que tu não possa usar na tua gestação? Ele deu algum sinal ou não? A nossa linha de produtos, ela não tem nenhum tipo de contato com a corrente sanguínea, a não ser alguns produtos específicos que eu sei que não são indicados para gestante, que contém ácido. Mas no teu caso, tu tem alguma restrição? Se não, eu posso te indicar um tratamento que vai te ajudar a proteger a tua pele contra o melasma. Isso é uma consulta que você tranquiliza, que você não desdiz e que você se interessa por ela. E se ela quiser, ela pode usar linha Timewise para a pele dela indicada, vitamina C mais E, que é maravilhoso. E isso não quer dizer que ela não vai ter melasma, tá? Porque na gestação, o melasma
Pode vir sim. A única diferença é que ela vai estar tratando já antecipadamente, tá? Melanose solar são manchas relacionadas a muito tempo de exposição ao sol e machucaduras, né? Queimação em excesso que depois fica a mancha. Também temos rotina de cuidado para isso. A melanose, o melasma, ele não tem muito a ver com, até onde eu sei, né? Com emocional, tá? Ele é indicativo disso que a gente falou. Então, presta atenção bastante nisso, tá? O estresse, em todas as situações que a gente falou aqui, ele pode sim ter uma tendência a piorar as manchas, mas isso é baseado em estudos, leituras e treinamentos que eu já fiz, tá? Não que eu tenha capacidade de dizer isso, capacidade científica. Como conduzir uma conversa com a minha cliente? Sempre. Perguntas que você deve fazer. 3 perguntinhas. Anotem, tá? Eu até vou compartilhar com vocês aqui para vocês poderem anotarem. Essas 3 perguntinhas são fundamentais. O que você está percebendo na sua pele? O que mais incomoda você hoje? O que você gostaria de melhorar? Ou numa conversa você vai encaixando essas perguntas, não necessariamente nessa ordem, né? Exemplo, amiga, vamos sentar aqui para experimentar os produtos e uma primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, que é muito importante para que eu saiba, hoje, tu te olhando no espelho, no teu momento, no momento que tu está hoje, tu tem algo que tu gostaria de estar melhorando na tua pele? Dá sempre opções para ela dentro do que tu tem para tratar. Exemplo, oleosidade. Se tu olhou, tu já viu se a pele está oleosa, porque a gente percebe, né? A pele seca, ela é opaca, ela tem muita linha de expressão marcada, então já pergunta, já dá umas sugestões. Exemplo, melasma, mancha, acne, cravo, ressecamento, daí tu olha e traz algumas opções que tu esteja vendo com delicadeza, né, para tua cliente. E aí ela vai te dizer assim, ai, guria, olha os meus poros, a oleosidade. Tá, mas o que mais te incomoda hoje? Que se tu pudesse, tu fazia assim, e te eliminaria. E ela vai te dizer, ai, olha, a minha mancha, ai, os poros dilatados. Ela vai te trazer um ponto específico, que daí é dali que tu parte pro teu atendimento, tá? E como que tu percebe a tua pele hoje? Essa frase aqui, essa pergunta aqui, ela é totalmente específica para tu entender se ela tem uma pele oleosa, uma pele mista, uma pele seca. Como que tu percebe a tua pele hoje? Com bastante oleosidade, com pouca, mais quando é verão. Isso é fundamental para te identificar, gurias. Difícil, mas é muito. Eu nem me lembro a última vez que eu errei um pele normal seca ou um pele mista oleosa para uma cliente, porque eu tenho essa conversa com ela especificamente antes. Como que tu percebe a tua pele? Mulheres na menopausa têm uma tendência a dizer que tem pele mista, porque elas têm um calor excessivo. Só que a mulher na menopausa, ela tem uma tendência a ter ressecamento. Então, tu tem que ter uma conversa com ela. Exemplo, eu continuo tendo pele mista, mas eu já percebo claramente, em alguns momentos, a minha pele mais sensível. Não seca, mas sensível. Vocês entendem? Então, isso é percepção. Então, eu preciso conversar com a minha cliente sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. Estamos quase no final. Aqui, eu trouxe uma comparação para você. Quando a cliente fala, minha pele está muito seca, pode contar que é na barreira. Então, qual que é? Minha pele está muito seca. O que ela precisa? Hidratação. Quando a cliente fala, tenho manchas que me incomodam, o que eu preciso trazer para ela? Produtos, indicar muita proteção, muita hidratação e produto para clarear a mancha. Quando ela fala, minha pele é muito sensível, se irrita com tudo, ela tem sensibilidade, então eu tenho que cuidar o que eu vou trazer para ela.
Fundamental sempre proteção solar. Hoje a gente tem um protetor solar fator 50, que é rosto e corpo, e que ele tem uma textura extremamente leve, indicado para crianças desde bebê, com 6 meses. Então, ele é muito bom, pode ser usado, tá? Não arde o olho, é fantástico. Se a pessoa fala que tem dermatite, tem psoríase, tem isso, qual é a primeira pergunta? Tu tá tratando? Tu já foi no médico? Tu tem hoje algum tratamento condicionado ao dermatologista? Isso é fundamental. Estou grávida e tenho um melasma. Sempre. O teu médico te receitou algum produto? Hoje, tu tem alguma restrição vinda do teu médico? Perguntas fundamentais. Produto não é diagnóstico. Isso aqui, para nós, é muito poderoso, tá? A gente não faz diagnóstico, a gente não promete cura, a gente não tem tratamento para doença e a gente não traz recomendação irresponsável, principalmente para pessoas com pele em crise. Aí tu vai sair da crise. Eu já ouvi, tá? Eu já ouvi pessoas falando isso. Aí se tu usar, tu vai sair da crise da dermatite. Gente, o nosso produto, ele não é um produto medicamento, né? Então, o que a gente faz? A gente analisa as necessidades, a gente orienta com uma rotina de cuidados, orientação de uso, de aplicação, de ordem, a gente acompanha para perguntar se está se adaptando, se está tendo algum resultado negativo ou positivo, e a gente tem indicação sempre muito responsável. Combinadas? A princípio, era isso, porque o outro é uma dinâmica que eu não vou fazer. Isso aí. O que eu faço? Anota. Qual é a minha função? Observar, perguntar, cuidar, indicar e, se necessário, encaminhar para o dermato específico, tá? Você sempre direciona a cliente da forma mais correta possível. Seja extremamente sincera. A Thaís está chegando hoje como consultora. Talvez ela tenha olhado, meu Deus, quanta coisa. Thaís, é um processo, é conhecimento. Aos poucos você vai pegando. Com certeza você é muito inteligente e vai virar uma consultora excelente. Mas, assim, se tem uma coisa que encanta uma cliente, é quando a gente transfere para ela confiança. Eu não tenho problema nenhum quando tem alguma coisa. Essa semana, sem ser essa que passou a outra, eu fiz um evento num salão, vocês lembram, né? Aí sentou na minha cadeira, gurias, uma mulher que ela já fez tudo quanto é tratamento estético da vida, com a mesma idade que eu, 47 anos. Ela me disse assim, eu já fiz tudo que tu pode imaginar. O último tratamento que eu fiz foi aquele que caiu todo o couro da minha cara. Todo, né? E ela, tanto que ela estava com um esfarelamento aqui ainda saindo as escamações, né? E aí eu perguntei para ela, a primeira coisa que eu vou te dizer é, nós temos uma linha de cosmético de alto nível, com resultados excelentes para tratamento, mas eu não vou usar em ti nada além de um sabonete em creme para limpar, um hidratante e só. Eu não vou nem passar o nosso protetor solar. Porque você vem de um processo muito agressivo de tratamento e qualquer produto pode dar uma alteração. Então, eu passei nela creme de limpeza e hidratante pele normal seca. Nem protetor solar eu passei. Porque eu pensei, que o protetor tem um ativo que dá algum tchutchu com esse processo que ela acabou de sofrer, né? E aí, depois ela maquiou com a base, saiu com a pele linda, se adorando. Mas, assim, gurias, eu teria ali, que ela queria experimentar tudo, eu teria ali uma super oportunidade de vender muito para ela. Mas eu preferi não. Sabe por quê? Porque eu não tenho conhecimento sobre uma pele nesse nível de tratamento. E se ela leva os meus produtos e tem um BO, uma mulher de um alto nível aqui em Floripa ainda ia falar mal de mim, ia denegrir minha imagem.
Não, prefiro perder uma venda. Vendi só a base para ela e mandei para casa. Vai usar teus produtinhos que o teu dermato te indica, porque às vezes isso nos traz muito mais lucro do que vender um kit de produtos maravilhosos para uma pessoa levar para casa, ter uma super reação e ainda a gente fica mal, né? Então, super. Ela tem me acompanhado na rede social, ela olha todos os meus stories, se em algum momento ela achar que algum produto dá para ela e me perguntar, eu vou dizer, mostra para o teu médico. Se ele aprovar, tudo bem. Porque qualquer coisa, o problema vai ser o quê? Produto da Mary Kay horrível. Aquela mulher me socou os produtos. Mas tá amarrado, não tinha. Eu vi que tinha perguntas. Alguma pergunta para a gente encerrar? Ficou claro, gurias? Vocês aprenderam? Eu quero muito que vocês falem ou escrevam aqui do lado, tá? Porque a Diri, eu gosto de saber se clareou, se vocês tiveram um entendimento para mim, porque essa é a minha função. A minha mãe tá. Ela disse que tentou, mas não deu de novo. Eu tinha tentado 2 vezes. Ah, isso aqui da entrada da aula, né? Fábio, o passo 2 do microdermabrasão. O que tem? O que tu gostaria de falar sobre isso? Oi, gurias. Não, Fábio, pelo que tu me falou ali da tua cliente, ela tinha feito um peeling. Essa que eu atendi, Isso. ela não é um peeling, mas assim, ela não foi os nossos produtos, foi aquele fenol que cai literalmente toda a pele do rosto. O passo 2 do microdermabrasão, ela não poderia usar? De jeito nenhum. De uso livre. Você já pensou que aquela pele está escamando ainda extremamente fininha? E se eu faço e prejudica aquela pele que ainda não está restaurada? Só o passo 2. Poderia, mas eu preferi naquele momento e eu não levei peeling na sessão desse dia, porque nós estava sem ele no sistema, né? Então não estava. Eu, quando não tem, eu não mostro. Só mostro, eu só levo para o meu atendimento que eu vou poder vender, o que eu vou ter. Isso para mim é fundamental. Fábio, microdermabrasão usa junto com o kit Time Wise ou usa uma vez na semana separado? Junto. 1 a 2 vezes na semana. O microdermabrasão é um peeling físico de aplicação manual com a pele. Lavei com sabonete 4 em 1, fiquei com a pele molhada, a pele tem que estar molhada, coloquei pincelado, esfolio nas regiões nariz, poros, testa, queixo, tudo. Não passo esfoliante na área dos meus olhos, nessa parte sensível aqui. Esfolio com movimentos circulares toda a minha pele durante 1 minuto a 1 minuto e meio. Removo com água abundante para sair bem areia. Seco com toquezinhos para não agredir a pele. Passo o passo 2 do microdermabrasão, 2 jatinhos. Relaxo, espero dar uma secadinha, passo hidratante, se for de dia, protetor solar, se for de noite, sérum noturno e hidratante e vou dormir. Usa toda a linha junto, tá? Pele mista oleosa de 2 a 3 vezes na semana, quem tem bastante cravinho, bastante oleosidade, pode usar até 3 vezes na semana. Quem tem pele normal a seca, normal, até pode usar 2, mas quem tem pele seca e sensível, 1 vez na semana, Infinity, tá? É o melhor e o mais indicado. Alguma pergunta mais? Ou nenhuma outra pergunta? Lucy, gurias, cuidem muito o retinol, tá? Prestem atenção, acompanhem a cliente no retinol. O retinol é um produto excelente, mas acompanhem ela, façam com que ela veja. Eu estou usando agora 2 coisas que são fundamentais no retinol. O booster de ceramidas. E agora eu estou usando de dia também a C mais E. Meu Deus. Tipo assim, é muito maravilhoso. Porque ele é um ácido um pouco mais intenso e
tem que estar mais atenta. Para as 40 a mais, o retinol antes de algum produto da linha Repair. Como assim? Não te entendi. Se vai a ordem de uso? Sabonete, espuma da Repair e retinol e hidratante noturno para dormir. Também pode usar o sérum firmador, eu não usei ainda, mas eu já vi a cliente. Ah, tá. Pode mudar, tranquilamente. Não tem problema. Ela pode mudar. Ela vai lavar com a espuma de limpeza, ela vai passar, lembrando que o retinol só para dormir, nunca pode usar durante o dia, né? Vai indicar que ela limpe a pele. Tu quer saber qual tu indica, se tu indica o retinol ou se tu indica a linha Repair para ela? Entendi. Eu, Fabiane, tá? Acredito fundamental que a pessoa com 40 anos não tem necessidade de usar a linha Repair. Eu tenho 48 anos e eu ainda não uso linha Repair. Eu uso o Serum Lifting, uso o Peeling Repair, que agora até tá guardadinho, porque eu tenho usado o retinol direto, tá? E ainda não uso, porque no meu ponto de vista, eu acho que quando eu tiver 50, eu tenho que ter o que usar. Sabe? Então, assim, até os meus 50 anos, eu vou usar a linha Timewise e tudo que tiver de concentração. Até já pensei em usar o noturno da Repair, né? Mas eu ainda, com 40 anos, acho que pode usar? Pode. Essa é a minha visão. Vocês entenderam que eu não estou dizendo que deve ou não deve? A pessoa que determina. Eu, Fabiane, acho que 50 a mais já dá para usar a linha Repair. Tanto que ela é uma linha 50 a mais, né? Mas agora o peeling e o sérum firmador, ele diz que com o retinol, o sérum firmador da Repair, o sérum lifting é fantástico. Gurias, vou encerrar por aqui, 1h15, tá ótimo de reunião. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma fotinho? Abram suas câmeras, bem maravilhosas. Pensei também, mas que algo a mais. Isso, exatamente. Então, indica isso que a gente falou aqui, tá? Beijo. Amo vocês. Bora trabalhar e faturar com os nossos produtos maravilhosos.